Por que será que as pessoas, hoje em dia, cada vez mais, desacreditam que Deus existe? Elas preferem pensar que Deus não existe. Preferem se declarar que são ateu do que falarem que Deus existe. Por que será que muitas delas não creem na mensagem de Cristo? Elas não querem nem ouvir falar de Jesus. Elas não querem nem ouvir falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Normalmente, quando a pessoa crê nisso, é porque ela já está no fundo do poço. Ela está em uma situação assim que não tem mais para onde correr. Aí ela resolve dar uma chance para Jesus. Eu vou acreditar mesmo, vamos ver se é verdade. Se ele fizer alguma coisa por mim, aí eu vou acreditar. E aí ela se volta para Jesus. As pessoas hoje em dia elas estão levando a vida ao seu bel prazer, fazendo o que querem, fazendo o que acham que está certo. Os bares, as boates, a promiscuidade, tudo isso, cada vez mais as pessoas vão de cabeça e mergulham no pecado, mergulham num antro de perdição e só se dão conta que estão no caminho errado ou resolvem dar uma chance para Jesus quando não tem mais jeito. Tudo isso tem acontecido por falta de conhecimento, porque elas têm desprezado as Escrituras, elas têm desprezado a Bíblia. Eu falo isso até mesmo no meio cristão, no mundo evangélico. As pessoas vão para a igreja, elas frequentam o culto, mas elas não têm interesse durante a semana pegar a sua Bíblia e ler um capítulo, e ler um versículo, e estudar, e se aprofundar. Não. Lá em Oséias 4, no versículo 6, na parte A, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Ou seja, o povo não quer saber do conhecimento do Senhor, ele rejeita. As pessoas estão rejeitando. Enquanto em outros países, muitos cristãos que servem a Cristo verdadeiramente têm sede da palavra de Deus e não têm a possibilidade de ter uma Bíblia. Quando chega uma Bíblia nas mãos dele, eles glorificam a Deus e são muito gratos, mas precisam esconder porque não podem andar com ela visivelmente, porque eles podem morrer. Aqui no nosso país nós somos livres. Graças a Deus, nós podemos. E eu não estou falando isso só em nível de Brasil, não. O mundo não tem interesse em Jesus Cristo. Quando vamos falar de Jesus, as pessoas fogem. Eu não quero servir Jesus agora, porque eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu gosto de ir para balada, eu gosto de me divertir, eu gosto de me reunir com os amigos. Eu gosto daquele pecado de estimação. Eu gosto. Só que as pessoas se esquecem que o pecado, ele leva à morte. E muitas vezes a morte física, não só espiritual. É triste ver que bares e boates estão lotados aos finais de semana. A gente passa e vê aquilo e o nosso coração se entristece de ver tanta gente que está indo para o caminho da perdição. E nós, cristãos, muitos e muitos de nós, se contentam, se conformam, porque eu já sou salvo, porque eu já estou liberto, porque eu vou para a igreja toda semana, porque eu já tenho meu trabalho lá na igreja. Você mesmo não leva o evangelho a outras pessoas. Mas ele já ouviu falar. Sim, ele já ouviu falar, mas ele precisa ouvir mais. Porque às vezes o que ele não gosta de ouvir através da minha pessoa falando, ele vai gostar de ouvir você falar.
Ele não gosta da forma que eu falo, ele não gosta da forma que eu me expresso, mas ele vai gostar da forma que você fala, da forma que você se expressa. E aí ele vai dar ouvidos. Ele vai entender que ele precisa ler a palavra, que ele precisa estudar as escrituras, para ele ter conhecimento, para ele se aprofundar no conhecimento e para que ele tenha salvação. Então, o meu recado para você hoje é: vamos levar o evangelho. A Bíblia fala para a gente levar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus mandou que nós fizéssemos isso. A gente não tem que se tornar um cristão e achar que tá bom. Pegar a nossa Bíblia, enfiar embaixo do braço e ir para a igreja uma vez por semana, e ir para a igreja aos domingos e achar que tá bom. E não fazer o nosso papel de cristão na nossa casa. E não fazer o nosso papel de cristão no meio dos nossos amigos. E não ter coragem de falar de Jesus para os nossos amigos. Nós precisamos acordar, queridos. O mundo está se perdendo. Eu sinto uma tristeza imensa quando eu vejo que centenas e centenas e milhares de pessoas estão indo em direção contrária ao que diz a palavra do Senhor. A gente não pode se contentar em ficar em cima do muro, não. A gente não pode se contentar em ficar com um pezinho aqui e outro lá. Porque se a gente fizer isso, Satanás ele não vai nem se importar com você. Porque quem está em cima do muro já está do lado dele, já é dele. Nós temos que ser cristãos verdadeiros. Cristãos conscientes, que levam a palavra de Deus. Nós temos uma arma poderosíssima em nossas mãos, que é a internet. Ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Que nós cristãos acordemos para fazer o bem, para levar o evangelho a mais pessoas. A internet ela é a praça, que antigamente se via muitos cultos nas praças, hoje não se vê mais. Porque as pessoas também não dão atenção, ou porque as pessoas não têm coragem de levar o evangelho nas praças. Mas nós podemos, se cada um fizer a sua parte, um pouquinho assim, ó, que cada um fizer na internet, uma mensagem, um versículo, um louvor que você deixe, vai tocar o coração de alguém com certeza. E esse alguém vai dar ouvidos. Porque às vezes ele não gosta do jeito que eu falo, como eu já disse, mas ele gosta do jeito que você fala. Então, que nós possamos nos abrir para isso, abrir o nosso coração, abrir a nossa boca e falar de Jesus e levar a salvação e levar a mensagem de salvação para mais pessoas. Tá certo? Eu espero que essa palavra queime em seu coração e que ela chegue aonde tem que chegar. Que o Senhor leve às pessoas que precisam ouvir isso e que precisam despertar, para que o evangelho seja propagado a toda criatura, seja levado a toda criatura, como ele pediu para a gente fazer. Levai o meu evangelho, levai a minha palavra. Que você tenha uma tarde de sábado abençoada. Que o Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja na sua casa e na vida dos seus, em nome de Jesus.